Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Martinho Machado Júnior e na aula de hoje nós vamos estudar a função quadrática. Então, vem comigo! Então, para estudar a função quadrática, nós vamos fazer uso deste exemplo. O jogador chuta a bola, ela faz uma trajetória parabólica em torno de uma barreira e ela chega até o gol. Então, para melhor visualizar a trajetória da bola, nós estamos desenhando aqui a bola, uma trajetória parabólica. Vamos representar o plano cartesiano sendo 0 a posição onde a bola está inicialmente. Então, aqui na horizontal, nós temos x igual a 0. E o alcance dessa bola, ela foi até 8 metros. E a altura máxima, 4 metros. Qual é o nosso desafio aqui? O desafio é termos uma função matemática que represente a altura que esta bola atinge em função da posição horizontal. Para analisar este problema, nós devemos fazer as seguintes considerações. Primeiro, não há atrito com o ar. Segundo, a única força que atinge esta bola durante a trajetória é exatamente a força gravitacional. Com isso, nós podemos utilizar um modelo matemático da função quadrática, que é exatamente a seguinte: y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E o a tem que ser diferente de 0. Algumas características importantes da função quadrática vão determinar o formato do gráfico. Por exemplo, se o a for positivo, a concavidade da parábola será para cima. Se o a for negativo, a concavidade será para baixo da parábola. Logo, se nós vamos identificar a função matemática que vai representar esta trajetória da bola, o coeficiente que multiplica o x², ele será negativo. A partir desta situação problema, nós vamos formar uma tabela de informações contendo quando o x é igual a 0, a altura também é 0. A bola ela atinge a altura máxima de 4 metros exatamente na metade da trajetória. Desta forma, quando o x mede 4 metros, a altura também será igual a 4 metros. Outro ponto importante é quando x igual a 8 metros, a altura novamente é igual a 0. A partir destes 3 pontos pertencentes à parábola, nós podemos determinar os coeficientes da função quadrática. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E o que nós vamos fazer para determinar estes coeficientes? Nós vamos utilizar o primeiro ponto. X igual a 0, vamos substituir no lugar do x. E y igual a 0, nós vamos substituir no lugar do y. E nós vamos fazer este mesmo procedimento para os demais pontos. Então, aqui será o nosso primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Então, para o primeiro ponto, temos x igual a 0 e y igual a 0. Substituindo na equação, ficará da seguinte forma: 0 igual a A, que multiplica 0 ao quadrado, mais b, que multiplica 0, mais c. Observem que 0 ao quadrado é 0, que multiplica a, 0. b vezes 0, 0. Sobra somente c igual a 0. Então, nós já determinamos o primeiro coeficiente da função quadrática. Agora, nós vamos utilizar o segundo ponto, substituindo x igual a 4 no lugar do x na função e o y
por 4 aqui na função. Vai ficar da seguinte forma. Segundo ponto, 4 igual a A, que multiplica 4 ao quadrado, mais B, que multiplica 4. 4 ao quadrado é 16. E B vezes 4 é igual a 4 vezes B. Vamos reescrever esta equação, então. 4 igual a 16A mais 4B. Com isto, nós temos uma equação que possui duas incógnitas, o A e o B. Mas como é que eu vou determinar o A e o B tendo somente uma equação? Para isso, nós vamos utilizar o terceiro ponto, onde nós vamos substituir lá na função o x por 8 e o y por 0. Tendo essas duas equações, nós vamos ter um sistema de equações, onde será possível, então, determinar os coeficientes A e B. Então, vamos substituir o terceiro ponto agora. Então, fica 0 igual a A, que multiplica o x, que é 8, ao quadrado, mais B vezes 8. 8 ao quadrado é 64, então fica 64 vezes A, e aqui 8 vezes B. E esta é a nossa segunda equação. Com essas duas equações, nós temos um sistema de equações, onde nós vamos determinar os coeficientes A e B. Vamos somente reescrever essas equações. A primeira equação, 4 igual a 16A mais 4B. E a segunda equação, 0 igual a 64A mais 8B. Para resolver este sistema de equações, como aqui é 8b e aqui é 4b, a gente pode multiplicar toda esta primeira equação por menos 2, com o objetivo de que, ao somar estas duas equações, a variável b ela seja eliminada. E aí, com isso, nós determinamos a variável A. Então, é isso que nós vamos fazer. Multiplicando, então, menos 2 por 4 igual a menos 8. Igual menos 2 multiplicado por 16 é menos 32. Então, menos 32A. Agora, multiplicando menos 2 por 4b, fica menos 8b. E esta outra equação, ela não foi alterada. Então, vamos copiá-la novamente aqui. 0 igual a 64A mais 8b. Agora, nós vamos somar as duas equações. Então, teremos menos 8b mais 8b é 0. 64A menos 32A fica 32A. Menos 8 mais 0 fica igual a menos 8. Agora, o que podemos fazer é dividir ambos os lados por 32 para determinar o coeficiente A. Dividindo 32 por 32 será igual a 1. O coeficiente A será igual a menos 8 dividido por 32. Que ainda podemos simplificar, né? 8 e 32 são múltiplos de 8. Então, podemos dividir o numerador por 8 e o denominador por 8. Então, 8 dividido por 8, 1. 32 dividido por 8, 4. Então, o coeficiente A é igual a menos 1 quarto. Substituindo agora na segunda equação o coeficiente A, nós vamos obter o coeficiente B, ficando da seguinte forma. 0
igual a 64, que multiplica menos 1/4, mais 8b. 64 dividido por 4 é 16. Como aqui é menos 1, fica menos 16. Então, teremos 0 igual a menos 16 mais 8b. Como o objetivo é calcular o valor de b, nós podemos aqui isolar esta variável. Então, vai ficar da seguinte forma: 16 igual a 8b. Como o objetivo é calcular o valor de b, nós vamos dividir ambos os lados por 8, e desta forma temos o valor de b igual a 2. E com isso nós temos os coeficientes da função quadrática. Agora, na função quadrática, nós já temos os valores dos coeficientes, onde o a foi igual a menos 1/4, o b igual a 2 e o c igual a 0. Desta forma, a nossa função quadrática será escrita assim: y igual menos 1/4, que multiplica x ao quadrado, mais 2x. Aqui nós não precisamos representar o c porque é igual a 0. Esta aqui é a função quadrática que representa a posição da bola durante sua trajetória, onde o valor da altura está relacionada à posição horizontal. O que nós vamos identificar agora? Nós vamos identificar como construir um esboço do gráfico da função quadrática, como determinar as raízes desta função quadrática e o vértice da mesma. Além disso, vamos também identificar os conjuntos domínio e imagem. E quais são os pontos importantes que você precisa para representar o gráfico de uma parábola? São estes: x igual a 0. Com isso, eu substituo na função x por 0 e calculo y. Este é o primeiro ponto. Menos 1/4, que multiplica 0 ao quadrado, mais o dobro de 0, que é exatamente igual a 0. Então, significa que quando x igual a 0, o y é 0, conforme já tínhamos mostrado anteriormente no problema da trajetória da bola. Este é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é exatamente onde nós temos a altura igual a 0. Voltando ao exemplo da trajetória da bola, nós podemos observar de que a altura igual a 0, ela se repete em duas posições diferentes na horizontal, ou no eixo x. Para x igual a 0, a altura é 0. Quando x é 8 metros, a altura também é 0. E isso é uma característica da parábola. Então, significa dizer que eu posso ter a altura 0 para duas posições diferentes em x. Mas ainda nós não conhecemos estes valores. Mas alguém deve estar se perguntando: mas você já não mostrou na tabela anterior? Sim, mas vamos supor que nós não tenhamos a tabela. Como que nós podemos determinar os valores de x para que o y seja igual a 0? Para isso, nós vamos substituir o y por 0. E aí nós temos uma equação do segundo grau, que muitos de vocês já resolveram muitas vezes no ensino médio, utilizando Bhaskara para determinar o que chamamos de raízes da função. O que são as raízes da função? São os valores de x que o y seja igual a 0. Podem ser dois valores de x, ou pode acontecer que não haja um valor de x que corresponda a y igual a 0. Mas para isso, nós precisamos primeiramente escrever a equação, ficando da seguinte forma: menos 1/4,
que multiplica x ao quadrado, mais 2x igual a zero. E agora nós vamos resolver Bhaskara. Primeiramente, calculando o delta. Então, para calcular o delta, nós temos aqui b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Nesta equação aqui, nós temos representados o a. Então, aqui o a é exatamente menos 1/4. O b é 2 positivo. E alguém deve estar se perguntando o c quanto é. Na verdade, como ele não está representado aqui, o c ele é igual a zero. E é isso que nós vamos substituir agora. Calculando o valor de delta, então. Delta igual a b, que é 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 1/4, que multiplica o c, que é zero. Como aqui na multiplicação, zero multiplicado por qualquer número real é zero. Então, sobrou 2 ao quadrado, 4. Desta forma, o delta é igual a 4. A partir do delta, nós vamos calcular os dois valores de x, sendo o delta maior que zero, que corresponde a y igual a zero, que é exatamente o cálculo das raízes. Vamos calcular primeiro x'. X' igual menos b mais raiz de delta sobre o dobro de a. Bom, calculando x', teremos o seguinte. X' igual a menos o b, que é 2, mais raiz quadrada de 4, dividido pelo dobro do a, que é menos 1/4. Observe o seguinte, raiz quadrada de 4 é 2. Então, teremos menos 2 mais 2 no numerador. No denominador, teremos 2 dividido por 4 é igual a 1/2. Como aqui é menos 1, fica menos 1/2. Como aqui no numerador, menos 2 mais 2 é igual a 0, e 0 dividido por meio é igual a 0. Então, desta forma, nós determinamos o primeiro valor da raiz, que é o x'. Então, x igual a 0 e y igual a 0. Agora, vamos determinar a segunda raiz. E o que modifica aqui para o cálculo da segunda raiz? O x duas linhas, ao invés de ser mais raiz de delta, nós vamos trocar aqui por menos raiz de delta. E com isto, no cálculo do x duas linhas, nós vamos simplesmente trocar o sinal entre o b e a raiz de delta. Aqui vamos trocar por menos. Observem agora que temos menos 2, que fica igual a menos 4. Então, vamos apagar. Então, temos menos 4 dividido por menos meio. Para resolver menos 4 dividido por menos meio, a gente vai utilizar a seguinte estratégia. Eu vou multiplicar por 2 no numerador e no denominador, de forma que 2 dividido por 2 é igual a 1. O dobro de 4 é igual a 8. Então, teremos menos 8 dividido por menos 1, que é igual a 8. Então, a segunda raiz aqui é exatamente igual a 8. O próximo ponto importante para fazermos um esboço do gráfico da função quadrática é o vértice da função. E para isso nós vamos utilizar uma equação previamente estabelecida. Quando aprendermos derivada,
nós vamos determinar o ponto de máximo ou de mínimo de uma função e não vamos mais necessitar desta equação pronta. O que é o vértice de uma parábola? Se nós retornarmos ao desenho original do nosso problema, nós vamos observar que o vértice corresponde exatamente ao ponto da trajetória da bola que ela atingiu a altura máxima. Então, aqui, quando o x é igual a 4 metros, a altura máxima foi exatamente igual a 4 metros. E este ponto corresponde ao vértice. Mas nós vamos determinar este ponto supondo não saber desta tabela. Aqui na tabela, nós vamos inserir mais um par ordenado, sendo x do vértice igual y do vértice igual. Como que se determina o x do vértice? X do vértice é igual a menos b dividido por 2a. É importante sempre lembrar que o coeficiente b é igual a 2 e que o coeficiente a é igual a menos 4. Então, nós vamos substituir estes valores aqui nesta equação. Então, x do vértice igual menos b, que é igual a 2, dividido pelo dobro do a, que é menos 1/4. Novamente, nós temos aqui 2 que multiplica menos 1/4 é igual a menos 1/2. Na divisão de sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, teremos 2 dividido por 1/2. Para resolver esta divisão, nós vamos multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2. E desta forma, nós determinamos o x do vértice, ficando 2 que multiplica 2, 4, dividido 2 dividido por 2 igual a 1. E 4 dividido por 1 é igual a 4. Então, esse é o nosso x do vértice. Você pode determinar o y do vértice como sendo menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice será igual a menos delta, que é 4, dividido por 4, que multiplica o a, que é menos 1/4. Observem, 4 dividido por 4 é igual a 1. Multiplicado por menos 1, menos 1. Então, temos que y do vértice será igual a menos 4 dividido por menos 1. Menos 4 dividido por menos 1 é igual a 4 positivo. Então, completando aqui na tabela, o y é igual a 4. E o próximo passo, então, é fazer o esboço do gráfico. Para isso, nós vamos primeiramente nomear os eixos ordenados. Y, medido em metro, e x, também medido em metros. Depois disso, nós vamos fazer a escala do eixo horizontal. Então, observem, os valores que eu tenho para x, 0, 8 e 4. Fica muito tranquilo de fazer a escala, porque podemos determinar a cada 2 espaços o valor de x igual a 2. Então, 2, 4, 6, 8. Ficando da seguinte forma. Agora nós vamos escrever a escala em y, observando que nós só temos dois valores de y, 0 e 4. E a gente pode representar da seguinte forma. 4 espaços correspondem a 4. Da mesma forma que nós inserimos os pontos no gráfico da função afim e da função constante, nós vamos proceder aqui. Então, primeiro localizando o primeiro ponto do gráfico, onde x igual a 0 e y igual a 0. Localizando primeiro o valor de x igual a 0, como o y é igual a 0, quando eu encontrar o x igual a 0, eu não vou subir e nem vou descer. Ficará exatamente aqui, que é o primeiro ponto deste esboço do gráfico. O próximo ponto repete x igual a 0
y igual a zero. Então, não preciso fazer novamente. Próximo ponto, x igual a 8. Então, localizando x igual a 8 e o y é exatamente igual a zero. Localizando x igual a 8, como eu não vou ter que subir ou descer para encontrar o valor de y, este aqui é o ponto, correspondente ao parangrenado x igual a 8, y igual a zero. E agora nós vamos representar o vértice, que é exatamente localizando x igual a 4 e y igual a 4, exatamente aqui. E com estes três pontos, nós vamos desenhar o esboço desta parábola. Através do esboço deste gráfico, nós também podemos determinar os conjuntos domínio e o conjunto imagem. Para o conjunto domínio, nós devemos observar somente os valores de x que existem na função. Observem, x pode ser zero, x pode ser positivo e x pode ser negativo. Então, podemos afirmar que os valores de x são todos os números reais. Agora, a imagem. A imagem, observem que os valores de y que existem na função são somente do valor 4 até menos infinito. Não há valores superiores a 4 para y. Por isso que é chamado de ponto de máximo da função. E como que a gente escreve isso, então, para a imagem? Teremos de menos infinito até 4. Observem que quando estamos representando menos infinito, o colchete ele é oposto ao símbolo. Na aula de hoje, nós estudamos a função quadrática, onde podemos determinar as raízes, o vértice, fazer o esboço do gráfico e também determinar os conjuntos domínio e imagem. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.